Opa, amigos do esporte, um grande abraço. A gente começa o boletim esportivo falando do Campeonato Brasileiro, que tem um novo vice-líder, é o Internacional de Porto Alegre. O time comandado pelo técnico Abel Braga foi até o Castelão e bateu o Ceará pelo placar de 2-0, gols do Caio e do Yuri Alberto. Desta forma, o Inter, que chegou à quinta vitória consecutiva, tem 50 pontos ganhos. Em segundo lugar, 6 pontos atrás do líder São Paulo, que tropeçou na rodada, foi goleado pelo Red Bull Bragantino pelo placar de 4-2. Então, de olho no Inter, o Internacional é o novo vice-líder. Com 49 pontos estão Flamengo e Atlético Mineiro. O Atlético que não jogou na rodada, justamente porque enfrentaria o Santos, que atuou pela Libertadores da América. O Vasco da Gama, na reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, apenas empatou com o Atlético Goianiense em Goiânia pelo placar de 0-0. O resultado não foi tão bom assim, mas suficiente para tirar o Cruz de Malta do Z4. O Vasco jogou o Bahia para a zona do rebaixamento. O Cruz de Malta soma 29 pontos, um a mais do que o Bahia, que foi prejudicado pela arbitragem. Gol legal do Gilberto. O Bahia perdeu para o Grêmio em Porto Alegre pelo placar de 2-1. Vamos falar da Internacional. Os reforços continuam chegando, hein? Ontem a Inter anunciou mais um reforço e dos bons, hein? É o lateral esquerdo Jander, 32 anos, muito experiente, atuou até na Champions League, defendendo o Estrela Vermelha. Passou por algumas equipes de Portugal, como Olenense, Moreirense, jogou também no futebol do Chipre. Ele vinha treinando no Limeirão desde o final do ano. Aí teve o seu contrato firmado. Então Jander, lateral esquerdo, é o novo reforço da Internacional. É o 10º, já que chega a pedido do técnico Thiago Carpini. Vai disputar a posição com Daniel Vansan, que ainda se recupera de uma lesão no ombro sofrida na Copa Paulista, no empate contra o Primavera na cidade de Indaiatuba pelo placar de 1-1. Ainda sobre a Internacional, o nosso companheiro Igor Sedano trouxe em seu blog que o Thiago Carpini não vai contar com o Roger Bernardo e também com o Bruno Formigoni. Os dois volantes estão fora dos planos do novo treinador da Internacional para o Paulistão. Como os dois têm contrato em vigência com a Inter, eles devem ser emprestados. Muito provavelmente o Rio Claro Futebol Clube, que já contou com o futebol de ambos, possa firmar este empréstimo. Então Roger Bernardo e Bruno Formigoni podem jogar a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Azulão. Lembrando que o Roger Bernardo tem 17 jogos com a camisa da Inter, nenhum gol marcado, e o Bruno Formigoni, 18 jogos, nenhum gol marcado. Formigoni, que estava no Campeonato Paulista, exemplo do Roger, o técnico Elano utilizou muito pouco o Bruno Formigoni, alguns minutos, na vitória contra o Corinthians, em pleno Itaquerão, pelo placar de 1-0. E o Roger teve algumas boas partidas, como por exemplo, em Ribeirão Preto, naquela derrota da Inter por 2-1, ele foi o melhor em campo, atuou muito bem em Bragança Paulista, na vitória contra o Red Bull por 1-0, improvisado como lateral direito. Contra o Corinthians, ele foi um dos melhores em campo, em Itaquera, junto com o Lucas Braga. Então a gente lamenta muito o fato do Roger Bernardo e do Bruno Formigoni não seguirem na Internacional, mas ao mesmo tempo a gente deseja boa sorte à dupla, que realmente os dois possam fazer um grande Campeonato Paulista, caso acertem realmente com o Rio Claro Futebol Clube. Bom, uma notícia do Antony, atacante que jogava pelo São Paulo, atualmente veste a camisa do Ajax. Ele foi eleito o melhor jogador do mês de dezembro do campeonato holandês. O Antony faz uma falta no São Paulo, se bem que temos aí o Luciano, o Brenner, o Pablo, mas o Antony foi muito feliz com a camisa do tricolor do Morumbi. E para fechar, ainda repercute o erro da arbitragem no La Bombonera, o Santos prejudicado contra o Boca Juniors, pênalti claro em cima do Marinho. Santos promete fazer uma campanha aí para que a CBF ajude o time santista nesta reclamação com a Conmebol, este pênalti não marcado em cima do Marinho. Neste jogo, em que o Santos empatou com o Boca 0-0, foi a partida de número 800 do time praiano de forma internacional. Então o Santos já jogou 800 partidas internacionais. Jogos de volta da Libertadores na próxima semana. Terça-feira, Allianz Parque
tem Palmeiras e River Plate. Primeiro jogo 3-0 para o Palmeiras, favas contadas. E na quarta-feira o Santos recebe o Boca Juniors na Vila Belmiro. É perigoso um 0-0 no jogo de ida, porque o Boca Juniors avança para a decisão com um empate com gols, 1-1, 2-2, e geralmente times argentinos costumam marcar gols quando atuam fora de casa. Então muita preocupação nesta partida entre Santos e Boca Juniors. A final será no Maracanã no dia 30 de janeiro, jogo único. Imagine só um Palmeiras e Santos decidindo a competição. Uma pena que com portões fechados, né? Porque nós estamos aí com a pandemia, não teremos público na final da Libertadores e muito menos na decisão da Copa Sul-Americana, que será em Córdoba, na Argentina. Tá bom? A todos um grande abraço, um excelente fim de semana para todos vocês. Na segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira, Pimba!